Quando falamos sobre inteligência artificial no ambiente acadêmico, é fácil pensar em cópias prontas ou plágio. Mas essa ferramenta pode ser utilizada como um apoio para revisões, resumos e organização de teses. Para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar nesta edição do programa Código Aberto com a doutora Isa Sara, especialista em teses de mestrado e doutorado e também desenvolvimento de textos acadêmicos. Professora, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigado por você estar aqui, principalmente para dividir as suas experiências. Seja bem-vinda. Ranieri, é um prazer estar aqui, compartilhar esse conhecimento com a sua galera, com a sua TV, e vamos todos juntos usar a IA com responsabilidade, entendendo-a como um assistente de pesquisa. Olha, agora eu quero saber, principalmente como é que você chegou até esse trabalho, o que te despertou para fazer esse trabalho de inteligência artificial? Para ser bem sincera, isso veio da minha própria jornada acadêmica. Quando eu terminei o doutorado, eu comecei a compartilhar como eu tinha sido aprovada em seleções de mestrado e doutorado. Mas observe, eu terminei o meu doutorado em 2019 e a IA generativa, como a gente conhece hoje com o ChatGPT, por exemplo, ela foi criada, assim, ela foi lançada pela AI, né, pela OpenAI, em novembro de 2022. Então, eu comecei fazendo a revisão dos meus alunos, porque na época eu já tinha um programa que ajuda as pessoas a serem aprovadas no mestrado, no doutorado. Então, eu comecei a usar a IA para fazer revisão. Então, eu tive a ideia, mas se eu estou utilizando para fazer as revisões, por que não criar um método onde eu ajude os alunos a se auto-orientarem com a IA e, ao mesmo tempo, fazerem as suas próprias revisões? Porque uma coisa a gente tem que começar a falar é o grande preconceito que existe por trás de toda a nova tecnologia que surge, né? Mas se a gente for olhar para a história ali, tempos modernos, Charlie Chaplin, esse medo de ser substituído, ele sempre existiu. Mas agora é a gente entender que quanto mais inteligências a gente usar, a inteligência artificial nunca vai nos substituir. Porque eu parto do pressuposto que nós temos várias inteligências. É a teoria das múltiplas inteligências de Gardner. A inteligência do corpo, a inteligência musical, a inteligência interpessoal, que é essa que a gente está conversando agora de relacionamento. Então, o que é a inteligência artificial? Nada mais é do que a nossa projeção, a extensão da nossa capacidade de produção de linguagem. Olha que maravilha. Eu acho que você tocou num assunto muito importante quando a gente fala em toda essa questão do preconceito, né? Quando algo novo chega aqui no Brasil, quando a gente fala principalmente desses lançamentos de aplicativo, né? Nesse assunto que é tão abordado principalmente no ambiente escolar, como lidar com toda essa questão, né? Levar essa informação sobre inteligência artificial para o ambiente escolar e também falar desse preconceito que as pessoas têm com relação a essa ferramenta. Muito bem, acho que a melhor forma de vencer o preconceito é com conhecimento. Acredito que todos os nossos sentimentos, eles são como GPS, eles estão tentando nos comunicar alguma coisa. Então as pessoas falam: "Ah, eu tenho medo de ser aprovado no mestrado. Ah, eu tenho medo de usar IA. Ah, eu tenho medo, eu tenho medo". Mas esse medo está tentando comunicar que falta compreensão. Então, o que a gente precisa fazer para vencer qualquer preconceito? Compreender como usa a ferramenta. Existe uma certa maneira de usar a IA e que você não vai incorrer ao plágio. Existe uma certa maneira de usar a IA e que você vai ser a inteligência por trás da inteligência. Porque o ChatGPT e tantas outras inteligências estão lá, mas elas não vão fazer nada sozinha. Eu sou o condutor da ferramenta. Eu sou o condutor da minha própria história. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que teve um momento que a calculadora chegou para facilitar a nossa forma de calcular. Então, a IA ela vem trazer um grande volume de dados, mas que eu, com os meus comandos e com as minhas especificidades, interagindo com aquela inteligência, posso desenvolver muitos dados. A partir dos dados da internet, posso desenvolver os meus próprios dados, a minha própria leitura, a minha própria forma de conduzir e fazer isso de uma forma orgânica, porque isso não tem mais volta.
Essa é uma lacuna que a gente precisa abrir, porque assim como um dia o computador de mesa chegou na sua casa, eu me lembro lá, o Windows 95, aquele computador de baú enorme atrás de mim, e eu tinha que esperar a internet de escada para dar meia-noite para poder discar, e isso foi se construindo. A gente tem o mundo na palma da mão, como diz a professora Lúcia Santaella da USP, tá tudo no celular, a internet está aqui, ó, a gente não precisa nem mais do computador de mesa, nem mais do laptop. Então, não tem mais volta, é a revolução da inteligência artificial chegando, mas tem sim como a gente se apropriar da ferramenta de uma forma ética, tem sim como a gente dar os comandos certos, aprender a utilizar, entender um pouco mais sobre engenharia de prompt. Observe, Ranieri, que antes a gente tinha que ter uma determinada formação para ingressar no mercado de trabalho. Hoje, as escolas elas não acompanharam a velocidade. Então, existe uma profissão como gestor de tráfego, existe uma profissão como engenheiro de prompt que a gente nem tem ensino superior para isso ainda. Por quê? Porque a gente precisa se atualizar independente do contexto. Então, eu acredito que essa é uma oportunidade muito boa da gente conversar com a sua audiência e falar: olha, se você está com medo de usar IA, é muito provável que te falta compreensão, porque todo tipo de preconceito é ausência de compreensão. Você tocou num assunto muito importante, né? Me fez lembrar, e eu sempre comento isso, principalmente nas redes sociais. Primeiro, a gente está com todas as informações na palma da nossa mão, né? Eu sou da época que no celular só tinha o jogo da cobrinha e olhe lá, a gente se comunicava ali talvez com SMS. Quando que a gente ia imaginar que hoje o telefone faria tudo isso, né? E aí eu venho mais uma vez falando justamente isso. Eu acho que o que falta, principalmente nos dias atuais, é a informação com relação a determinadas ferramentas, porque elas estão aí, mas as pessoas precisam aprender a utilizá-las, né? Exatamente, eu gosto de pensar na ideia de que a ferramenta, ela é só uma ferramenta. Se a gente for pensar na faca, a faca ela vai cortar o pão, mas ela também pode cometer um crime. Mas assim, não é a faca que comete o crime. Você está entendendo? Não é a IA que vai fazer o plágio, porque o plágio sempre foi plágio, independente de AI, independente de IA. Se você quiser incorrer ao plágio e utilizar as ideias que não são suas como se fossem suas, você não precisa de IA para isso. Se você quiser cometer um crime, por exemplo, não você, mas assim eu falo o ser humano, isso muito provavelmente é da intenção que quem está usando a ferramenta, qual é a intenção da pessoa que está usando a ferramenta, qual é a intenção por trás. Se eu tenho a intenção de usar a IA como assistente de pesquisa, que amplia a minha capacidade de produção de linguagem, que reduz o meu tempo, que desacelera a minha forma de pensar, que gera para mim volumes de dados e que eu vou desenvolvendo uma comunicação com ela, de maneira nenhuma eu vou estar fazendo uma coisa antiética, porque eu vou estar bem intencionado, eu vou estar bem instruído, eu vou estar aplicando os comandos da maneira correta. E dá para fazer isso para facilitar a vida do professor, dá para fazer isso para facilitar a vida da pessoa que está na jornada acadêmica, de mestrado, doutorado, dá para fazer isso para gestão de empresa e projeto. Dá para você fazer e utilizar, se apropriar da IA, se apropriar dessa ferramenta tão incrível para as diversas áreas da sua vida. Então, eu acho que a principal fala aqui no Código Aberto é: existe esse movimento acontecendo, eu vou ficar de fora? Existe esse movimento acontecendo, eu não vou buscar compreensão? Existe esse movimento acontecendo que não tem mais volta. Quem vou ser na fila do pão, né? Quem vai ser eu na fila do pão? Eu vou ser a pessoa que fica para trás, ou eu vou ser a pessoa que vou buscar compreensão, vou fazer treinamentos, vou vestir a camisa, vou buscar entender engenharia de prompts, vou ser a pessoa bem intencionada por trás da ferramenta, vou me desenvolver, porque a gente precisa desenvolver. Somos nós, as pessoas que estamos usando a ferramenta, que estamos desenvolvendo um novo conceito que precisamos nos desenvolver. Eu não quero ficar para trás. Você quer ficar para trás? Me fala aí, Ranieri. Eu não quero ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás, né, doutora Isa? Olha, para você que está chegando agora aqui no nosso programa Código Aberto, nós estamos falando com a doutora Isa Sara, especialista em teses de mestrado, trabalhos acadêmicos, e a gente está falando sobre a aplicabilidade da inteligência artificial, né, no meio de tudo isso, né, dessa questão escolar, nos trabalhos. E aí eu já pergunto para a senhora, a gente consegue identificar ali quando esse uso da inteligência artificial está sendo feito com plágio, por exemplo? Consegue. Inclusive, é isso que eu ensino para os meus alunos, porque quando você tem um conceito de que você é inteligência por trás da inteligência, você vai fazer um processo de humanização.
Desde que surgiu a geração dos buscadores, que é a geração do Google, as pessoas começaram a desenvolver um comportamento de copiar e colar, desde aquela época, anos 2000. Então, quando a gente chega em 2025 e que vem essa IA generativa como a gente conhece hoje com o ChatGPT e tantas outras, a gente de repente começa a incorrer no mesmo comportamento, que já era desde antes, já era desde a geração dos buscadores. Só que com a IA, a gente tem os verificadores de plágio e os verificadores anti-IA. Na medida que você vai conversando com a ferramenta, a forma correta é você fazer um processo de humanização. Em nenhum momento você vai copiar e colar. Ao contrário, você vai utilizar um prompt que ele já é personalizado por excelência, ou lá, a partir de agora, você vai agir como a professora Isa, que é especialista em trabalhos acadêmicos. Você já começa falando para a ferramenta quem ela é. E a partir do diálogo que você desenvolve com ela, a partir das suas inteligências, que é colocada na mesa, e você gera novos volumes de dados, o final desse processo todo é um processo de humanização. O processo de humanização nada mais é do que eu retirar aquilo que é excesso, colocar aquilo que é minha história e desenvolver um terceiro caminho, nem o que ela me fala, nem apenas o que eu acrescento, mas um terceiro caminho, que é a junção da minha inteligência com a inteligência dela, e ali a gente está trabalhando com a ideia de múltiplas inteligências. Quando a gente pensa nesse sentido, você me ajudou a construir algo que já estava dentro de mim, mas eu reorganizei, eu utilizei a melhor língua portuguesa que eu pude, eu tive coesão, eu mantive a coerência. Se for para trabalhos acadêmicos, você me ajudou a formatar ou a BNT, ou ISO, ou Vancouver, o que quer que seja a linha acadêmica, e isso significa que eu reduzi o meu tempo, ampliei a minha potência, a minha carga de possibilidade, e ao mesmo tempo eu humanizei o processo. Todo processo ele precisa passar pela humanização. Eu não vou copiar e colar, porque senão já estou voltando lá para a galera do Google. Todo mundo, assim que a internet explodiu, todo mundo começou nesse movimento de copiar e colar. Então a ideia não é essa. A ideia é desenvolver grandes volumes de dados a partir de uma experiência totalmente interpessoal, a partir da minha própria inteligência, a partir de comandos certos. E no final do processo, eu fazer um processo de humanização. Inclusive, é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Como você pode usar IA de uma forma ética, de uma forma correta, que reduz o seu tempo e que no final do processo você se sinta completamente autor. Você é autor daquele processo, porque foi você que desenvolveu um diálogo, foi você que desenvolveu a inteligência por trás da inteligência. Acho que é bem isso, né? Essa busca pela ética vem desde a época aí do Google, né? Não só agora da inteligência artificial. A gente tem que ter um pouco também de simancol quando a gente fala nesse assunto, essa questão de plágio, do Ctrl+C, Ctrl+V, tem que ter muito cuidado com isso. Agora, doutora, quando a gente pega toda essa discussão, né, e aí eu estava dando uma olhada ali nas redes sociais, vendo o que o povo estava discutindo com relação à inteligência artificial, quando a gente linka tudo isso com a primeira infância, né, levar a inteligência artificial nos primeiros anos de vida, muitos pais se colocam ali contra toda essa utilização da inteligência artificial, porque eles acreditam que vão tirar esses estímulos à criatividade, ao desenvolvimento criativo, pedagógico ali da criança. Você acredita nisso ou não? Já sei até a resposta. A gente tem que pensar no que é criatividade, né? Qual é o conceito de criatividade que a gente está trazendo. Porque, veja, existe uma discussão muito grande, principalmente quando você vai estudar Piaget, das etapas motoras e cognitivas da criança. Então, existem algumas etapas que ela está mais preparada a desenvolver um caminho criativo. Tem um momento na vida da criança que ela apenas absorve, ela vai absorvendo o contexto, ela vai absorvendo o que dizem para ela vai absorvendo. Então, nesse movimento, com ou sem A, com ou sem tecnologia, é muito importante que seja criado valores sólidos para que essa criança possa desenvolver num futuro bem perto, bem próximo, a sua própria capacidade de pensar, de decisão, de escolher. Então, se a gente for pensar que nos primeiros anos de vida a criança está em um processo de construção da identidade, independente de IA, o que mais vale é a gente pensar em como essa construção da identidade está acontecendo. Porque eu posso usar IA e detonar a identidade daquela criança, e eu posso não usar e detonar do mesmo jeito. Então, sempre vai ser a discussão, o que está por trás da ferramenta, qual é a intenção. É claro que os pesquisadores hoje, principalmente da infância, têm uma crítica muito grande às telas, às ecrãs.
das crianças ficarem expostas demais às telas, mas isso vem muito dessa coisa da mulher estar no mercado de trabalho, precisa trabalhar, a criança precisa ficar com uma babá, precisa ficar numa creche, precisa ficar quieta para poder ali a mãe desenvolver algum tipo de trabalho, enviar algum tipo de relatório que seja. Mas, no final das contas, a questão da infância sempre vai ser essa. Qual é o tipo de informação que está sendo veiculado em relação à construção da identidade dessa criança? Com ou sem IA, a informação que chega é sempre mais importante, porque nesses primeiros momentos de vida é aquilo que a criança ela vai desenvolver, a construção cognitiva que ela vai formar. Então tá, eu posso utilizar a IA como uma capacidade criativa, posso. Se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu já busquei compreensão em relação a isso, dá para ser muito criativo com IA. Então, por exemplo, recentemente a gente está construindo agora um programa que a gente vai ajudar professores a fazerem atividades adaptadas com IA. Ah, eu tenho um filho que ele é especial, então, portanto, eu preciso adaptar todas as minhas atividades para ele, porque numa escola regular, o professor ainda não tem essa capacidade de adaptação das atividades, mas eu, como pai, tenho, porque eu aprendi e fui instruído, fiz um treinamento, eu corri atrás, eu consigo adaptar as minhas atividades. Ok, então eu vou adaptar. Com a ajuda da IA, por exemplo. Eu posso também, enquanto professor, que já estou treinado, que já estou nesse meio, que já estou nesse processo, criar, por exemplo, um e-book de pintura e de leitura para ampliar a capacidade desse aluno de pintar, de criar, e faço essas imagens com IA. Eu posso fazer isso, algo que me gastava talvez muito tempo, hoje com um clique eu consigo fazer. A gente viu há um pouco mais de uma semana atrás a explosão dessas miniaturas, todo mundo pegando uma foto convencional e transformando essa foto convencional em uma foto dos estudos Ghibli, né? Aqueles estudos japoneses. Então a gente viu isso acontecer. Então está cada vez mais fácil a gente expandir criatividade. Mas eu acho que quando a gente fala de infância, a discussão ainda é mais profunda, ela é mais complexa e ela ultrapassa as IAs. Quando a gente fala de infância, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de criatividade, qual é a informação que está chegando para essa criança? Porque aquela informação ela é denominador comum para o que essa criança vai se tornar no futuro. Daí a importância dos professores, orientadores, comunidade escolar estar cada vez mais perto de ferramentas que ajudam a gente a utilizar novas comunicações, mas ao mesmo tempo orientar o alunado, orientar o estudante numa perspectiva conceitual de quem ele é, da identidade que está sendo construída para com aquele estudante. Doutora Isa, como a gente está passando sempre informações claras, né, para os telespectadores, é importante a gente deixar claro uma coisa aqui. A inteligência artificial, ela se resume apenas em ChatGPT? É isso mesmo ou tem algo mais que a gente ainda não conhece? Nossa, super não. E que bom que você. A gente às vezes fala, e é bom que a gente fale uma linguagem simples. Eu gosto de falar simples porque eu acho que a gente tem que falar para todo mundo, né? Então, com certeza não. Acho que ficou muito conhecido o ChatGPT porque estourou, né? Desde 2022, no seu lançamento, estourou. A OpenAI fez assim. E hoje, inclusive, ganhou mais acessos, mais rápido do que plataformas como o TikTok, plataformas como o Instagram. Ganhou muito mais usuários, muito mais rápido. Mas não, a gente fala hoje de IA em um sentido muito amplo. A gente tem o ChatGPT, que é muito forte, a gente tem tantas outras IAs, agora mesmo não estou lembrada aqui o nome, mas assim, é muito maior do que escrita, sabe? É muito maior do que projetos de pesquisa, é muito maior do que o Remini, por exemplo, que faz as imagens, é muito maior, é muito grande. A gente usa para processos empresariais, a gente usa para escrever, a gente usa para conversar e algumas pessoas, no nível talvez mais profundo de discussão, estão utilizando inclusive como funcionários extremamente bem projetados e planejados para fazer diversas atividades que outrora só seria feito por seres humanos. Então é muito maior do que o ChatGPT, é muito maior do que isso. Então a gente tem várias possibilidades e tem uma lista aqui para a gente ler. Se a gente der um Google, a gente pode ler aqui várias. A gente vem acompanhando, né, o crescimento da tecnologia, do mundo mais cada vez digital e no Edge agora. A gente vendo inclusive aí a perda de algumas profissões, não só aqui no nosso país, mas do mundo inteiro. Como que você avalia tudo isso, né, quando alguém chega e fala assim, os robôs estão chegando, a tecnologia está aí, muitas profissões
estão desaparecendo. Mas aí, no comecinho da nossa conversa, você falou algo que é muito interessante a gente ressaltar mais uma vez, que é com relação à humanização da coisa, né? Ou seja, por trás de um robô tem alguém manuseando, por trás de um aplicativo tem alguém fazendo esse aplicativo funcionar. É bem isso mesmo? Tem essa questão e essa preocupação? Você falou aí que a inteligência artificial está fazendo um trabalho de muita gente, né? Quando a gente fala de processo, linka isso com alguns escritórios. Como é que fica essa situação aí? Vai ter profissão que vai acabar por conta da inteligência artificial? Nossa, eu adoro essa discussão. E eu acho que a gente nunca vai ser substituído em essência, sabe? Porque nada supera a lógica humana, nada supera o coração da pessoa humana. A minha fala é muito nesse sentido. Se eu não me especializar, se eu realmente não aprender, não entender os novos processos, não é que eu seja substituído, eu apenas vou ficar para trás. Porque outro profissional que sabe operacionalizar a ferramenta, ele vai ficar no meu lugar. Então, na medida que eu entendo que o mundo está mudando, eu preciso mudar junto com o mundo. Mas eu volto a falar, nada é capaz de substituir a autoralidade, a essência, o coração humano. A gente não precisa ter medo dessas máquinas, porque, na verdade, elas apenas expandem as nossas capacidades criativas e cognitivas. Assim como no passado, a máquina a vapor começou a substituir a força física do homem. Então, a gente está falando de uma revolução que acontece nas comunicações, né? Como a gente teve a prensa, depois a chegada da câmera fotográfica, a chegada do cinema. Então, nesse universo que a gente fala que é a cibercultura, a convergência das novas tecnologias com a informática, com as IAs chegando na nossa casa, a gente entendeu assim, nossa, expandiu a minha capacidade de linguagem. O que eu faço com isso agora? Eu me torno o profissional que operacionalizo a ferramenta. Eu me torno a pessoa que compreende como funciona, que humaniza o processo todo, que tem a mobilidade. Então, ela nunca vai te substituir. Na verdade, o que pode acontecer é que outro profissional mais qualificado em operacionalizar a ferramenta substitua algumas pessoas, mas não é a IA que está substituindo. Na verdade, é que a gente vai afunilando. O nível de qualidade precisa aumentar. O meu nível de inteligências precisa aumentar. O meu nível de skills precisa aumentar. Habilidades que eu tenho necessariamente precisa aumentar. Porque senão outro profissional que tem mais habilidades do que eu vai operacionalizar a ferramenta. Então, eu acredito sempre nisso. Eu acredito que nada supera a humanidade, nada supera a nossa forma, a nossa essência humana, a nossa forma de falar, a nossa forma de brilhar, a nossa forma de comunicar. Mas sim, pode ter outro profissional que supere a minha forma de falar, a minha forma de comunicar. Esse outro profissional, sim, pode me substituir, mas nunca a inteligência artificial. Queria que você, então, dividisse com a gente a sua experiência, né? Quando tem toda essa discussão da inteligência artificial, de levar sistemas para dentro de uma empresa, né? Do mundo corporativo, como é que as pessoas estão recebendo isso, né? Já que tem esse medo com relação a perder aí algumas profissões. Elas estão recebendo esse assunto de uma forma com muito espanto ou está todo mundo aberto para a tecnologia? Essa é uma pergunta muito boa, Ranieri. Inclusive, eu gosto de falar dessa pergunta como a gente fala das escolas epistemológicas e filosóficas da academia. Se você for perguntar para um determinado nutricionista se o leite é ok, vai ter uma escola que vai meter o pau no leite. Desculpa a expressão, a forma de expressão. Vai falar assim: não beba leite, porque leite tem uma proteína que você não consegue digerir. Vai ter uma escola que vai falar assim. E vai ter uma outra escola que vai falar: gente, você já tem recurso para digerir um leite, a não ser que você tenha intolerância à proteína do. A não ser que você tenha, pode tomar o seu leite, não tem problema. Assim acontece também com as escolas dentro da academia em relação à IA, e assim acontece também dentro dos profissionais, eu falo do mercado em relação à IA. As grandes empresas, elas já se beneficiaram muito. As grandes empresas, elas já começaram a usar as IAs como forma de reduzir trabalho, ampliar velocidade.
Mas quando a gente fala do mundo acadêmico, é sempre isso. Vai ter o nutricionista que, ok para o leite, ok para as IAs, vamos colocar ela de forma ética integrada, e vai ter a escola filosófica que ainda vai estar discutindo se isso é bom e se isso é ruim. Qual é o meu ponto de vista? Nosso ponto de vista é que nós somos otimistas em relação às novas tecnologias. Nós acreditamos que é possível, sim, você integrar as IAs para conquistar mais tempo e para ampliar potencialidades criativas de recurso, de vida, capacidade de escrever mais rápido, geração de novas ideias. E você consegue hoje, por exemplo, com a IA, através da IA, rodar tantos outros programas. Eu consigo sair da IA para um mapa mental, eu consigo sair da IA para um cronograma, eu consigo sair da IA para um projeto de viabilidade técnica, porque isso tudo que eu precisaria antes de talvez 2, 3 pessoas fazendo, eu consigo desenvolver com o prompt correto junto com a IA. Então, eu falo que as empresas elas estão se beneficiando muito, os processos estão se beneficiando muito. Às vezes você, empreendedor, está aí me assistindo, ou você quer começar um processo, você não sabe começar um processo. Faz um prompt legal, pergunta a IA como é que seria a entrega desse trabalho, qual seria o processo 1, 2, 3, e ela vai começando a lhe dar um pouco mais de clareza. E como é que seria aplicar esse processo junto à IA? E você começa a desenvolver esse novo recurso que antes você não tinha. Então, as escolas, elas sempre vão existir, sempre vai ter a pessoa que é apocalíptica, ai meu Deus do céu, todo mundo vai morrer, os robôs vão me substituir. Essas são as pessoas apocalípticas e muito dessas questões vieram dos filmes. Os filmes de Hollywood trouxeram essas mensagens para a gente. E a escola que vai ser mais otimista, olha, bora integrar, bora aprender, não bora ficar para trás, não, bora entender como é que funciona, bora trabalhar para isso tornar a nossa vida mais fácil. Eu sou dessa escola, tornar a nossa vida mais fácil. Doutora Isa, Sara, eu adorei o nosso bate-papo, parabéns, né, por falar de uma forma tão clara sobre esse assunto que gera muita polêmica ainda por parte da população. O programa Código Aberto está chegando ao fim, eu queria agradecer mais uma vez e que você passasse aí suas redes sociais, algum site, fica à vontade. Queridos, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Me sigam no Instagram, doutora.dra.isa Sara Rego, Isa com S, doutora.isa Sara Rego. Me siga também no meu canal do YouTube, doutora Isa Sara Rego. Vai ser um prazer ter você lá. Se a jornada acadêmica faz sentido para você, se você deseja ser aprovado em seleções de mestrado e doutorado e ainda por cima saber usar IA sem correr ao plágio, é aqui mesmo o seu lugar. Conta comigo, Ranieri, muito obrigada por essa oportunidade de apresentar o meu trabalho e bater um papo aqui com a sua audiência. Imagina, a gente que agradece pela sua simpatia, né, e por você estar aqui dividindo também conosco. Olha, o programa Código Aberto vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Continue ligados aqui na programação da Rede Alesp. Até mais.